Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de Fisiologia das Árvores. Então, eu vou falar aqui hoje sobre transporte de solutos através de membranas em células vegetais. Essa é o último assunto que falta, né, para a gente encerrar a primeira parte da disciplina. E como o livro, o texto, também tem um capítulo dedicado a esse assunto, né, mostrando a importância dele para a gente compreender diversos aspectos, não apenas ligados à nutrição mineral de plantas, mas a outros processos que regulam o funcionamento, né, e adaptação de plantas em ambientes. Então ele merece, né, uma discussão especial dentro da fisiologia de plantas. Então, em primeiro lugar, tá? Lá em relações hídricas, eu comentei para vocês de que só existe transporte no interior de uma planta se a planta estiver transpirando. Se eu fizer a seguinte situação de cobrir a planta com um material impermeável, pode ser um plástico como esse, com o tempo, o que é que vai acontecer? Nessa região aqui, a umidade do ar vai tender a chegar a 100% rapidamente, né? Porque a planta vai estar transpirando e vai ocorrer também evaporação direta da água que está aqui nesse substrato para o espaço aéreo aqui interno, nessa mini atmosfera criada artificialmente. Umidade relativa de 100%, né, lembrando mais uma vez de relações hídricas, significa que o potencial hídrico do ar chega a zero, então não tem como sair água das folhas para a atmosfera. Tá? Não vai formar gradiente para ocorrer transpiração. Então, sem ocorrer transpiração, não ocorre também fluxo de água via xilema. Aliás, até acontece fluxo de água, né, por pressão positiva, mas esse transporte ele é muito lento, e eu até comentei lá de que ele só é importante do ponto de vista mesmo da planta, da sua regulação de acordo com o ambiente, quando ocorre para liberar vasos que sofreram embolia ou cavitação. Para transporte mesmo de nutrientes, aquele efeito da pressão ele não é significativo. Então, se a gente diminuir, ou digamos assim, se a gente impedir que a planta transpire, ela vai deixar de absorver e de transportar nutrientes ao longo de toda a sua extensão. Tá? Então, transpiração é essencial para esse processo. Uma outra coisa que eu comentei lá, em relações hídricas também, é de que nas raízes existe uma estrutura, na parte da raiz, aliás, responsável pela absorção de água e de nutrientes, existe uma estrutura chamada de endoderme, tá? Que é o que está mostrado aqui em mais escuro, bem na parte mais, formando esse cilindro central aqui na raiz. Isso daqui num corte transversal de uma raiz no local em que ela absorve nutrientes. Se eu fizer essa visualização em outras regiões da raiz, a estrutura vai ser diferente. Mas no local responsável pela absorção de água e de nutrientes minerais, existe a endoderme, que tem como função controlar o que entra e o que sai até o local em que estão os tecidos vasculares, que é essa parte mais central aqui. A endoderme controla esse processo porque ela tem uma camada impermeável chamada de estria de Caspary, que é o que está mostrado aqui nesse esquema abaixo. A estria de Caspary é uma deposição de materiais na parede celular que tornam essas paredes celulares aqui impermeáveis. Então não tem como haver transporte via parede celular no local em que tem a endoderme, né, ou seja, dessa região chamada de córtex da raiz para a parte mais interna, onde estão os tecidos vasculares. Então o transporte não ocorre via paredes celulares por causa da estria de Caspary, que fica bem aqui nesse local. Tá? Então esse aqui é um detalhe de um esquema mostrando exatamente a região de absorção de raízes. Então vocês veem aqui pelos radiculares, né, toda a estrutura da epiderme e o local em que ficam os tecidos vasculares. No caso, por enquanto, o que vai interessar para a gente é o local em que fica o xilema, porque a partir do momento em que as raízes absorvem elementos minerais do solo,
ela precisa transportar esses elementos minerais até que eles cheguem ao xilema, para que a partir daí eles sejam enviados para outras partes da planta. Da mesma forma como a gente viu lá do transporte de água, né? O transporte ocorria também através de xilema para diversas regiões de plantas. Eu comentei lá em relações hídricas de que existem duas rotas para o transporte de água e a mesma coisa existe para o transporte de elementos minerais. Então, existe a rota simplástica, em que os elementos minerais atravessam membrana plasmática, que pode ser aqui na epiderme, e aí eles vão sendo transportados de célula a célula até chegar no local em que está o xilema. Por que se chama simplástica, né? Relembrando, porque é via citoplasma de todas as células unidas por esses canais chamados de plasmodesmas. Então isso forma um contínuo, né? Uma estrutura contínua chamada de simplástica. Existe também a rota apoplástica, em que os elementos minerais vão através das paredes celulares até chegar aqui na endoderme também. Na endoderme existe a camada impermeável, né, chamada de estria de Caspary. Então, o movimento pela rota apoplástica não pode continuar nesse sentido. Tem que haver, né, transporte de elementos minerais para o interior das células da endoderme. Elas vão ter que atravessar essa membrana plasmática aqui para depois poder chegar ao xilema. Ok? Então, qual que é a diferença de uma rota e a outra? A rota apoplástica, ela oferece uma resistência menor, porque paredes celulares, tanto para a água quanto para elementos minerais, não oferecem quase nada de resistência. Tá? Essas são moléculas muito pequenas que conseguem se movimentar com muita facilidade nesses espaços. Então, do ponto de vista de facilidade de transporte, a rota apoplástica acontece com uma facilidade e com uma velocidade maior. Por que então existe a endoderme? É claro que eu já respondi isso lá em relações hídricas, né? Mas vamos relembrar aqui. Existe para poder haver um ponto de controle, porque senão qualquer diferença de concentração ou de energia entre os elementos minerais no solo e o xilema ocorreria e a planta simplesmente não controlaria o que seria absorvido. Então, muitos íons que poderiam causar toxidez, por exemplo, seriam absorvidos. E alguns outros que são essenciais para o metabolismo da planta poderiam não ser absorvidos de forma adequada, porque muitas vezes eles estão presentes em concentrações muito baixas no solo. Então tem que haver esse ponto de controle, exatamente porque ao atravessar membranas plasmáticas, existem proteínas que controlam a entrada e a saída de elementos minerais. Ok? Então essa é a principal função da endoderme, controlar o que entra e o que sai, porque muitas vezes, mesmo havendo um ponto de controle, dependendo do solo, se o solo, por exemplo, tiver excesso de alumínio, mesmo a planta não tendo proteínas que transportam alumínio em quantidade muito elevada, mesmo assim a tendência é que aumente muito a concentração aqui nessa região. E aí esse alumínio poderia ser distribuído para todas as partes da planta. Então ela precisa ter proteínas mandando novamente esse alumínio para a parte externa, para a região aqui do córtex, para que ele retorne ao solo. Tá? Então o controle é essencial para que as plantas selecionem os elementos minerais que vão ser absorvidos. Então, esse controle ele pode ser na membrana plasmática da endoderme, quando o transporte é via rota apoplástica, ou ele pode ser nas membranas plasmáticas da própria epiderme, pela rota simplástica. Ou então, a rota apoplástica, ela pode, em algumas células da região do córtex, ela pode também atravessar a membrana plasmática, e aí atravessa também de forma controlada, e a partir daqui, né, ela seguiria a rota simplástica, tá? Seria não é necessariamente apenas no local da endoderme que ocorre o transporte via membrana plasmática através da rota apoplástica. Ele pode ocorrer, inclusive, em alguma outra região do córtex da raiz.
ou então, se for via rota simplástica inteira, seria na própria epiderme que acontece isso. Tá? Eu espero que tenha ficado bem claro, né? Então, a importância da endoderme é que é um ponto de controle de entrada e de saída também de elementos minerais. E uma outra questão é que eu comentei lá em relações hídricas, de que a partir do momento em que existe um ponto de controle, isso permite também uma facilitação na absorção de água. Por quê? Porque se as plantas conseguem acumular solutos inorgânicos em alta quantidade aqui nessa região mais interna, não precisa ser apenas nas células transportadoras do xilema, pode ser em toda essa região aqui. Então, se a planta acumula muitos íons aí, ela vai gerar um efeito osmótico, que por sua vez vai baixar o potencial hídrico e vai facilitar também a absorção de água. Tá? Mas isso eu já comentei lá em relações hídricas. Então, a endoderme reduz a taxa de transporte, porque a rota apoplástica seria muito mais rápida, mas ao mesmo tempo esse controle é essencial, tanto para a nutrição mineral das plantas, quanto para as relações hídricas. Então, durante o transporte de elementos minerais, a gente pode fazer alguns cálculos envolvendo energia. Porque o transporte de elementos, ele também segue o gradiente de energia, tá? Como a gente tinha lá em transporte de moléculas de água. Só que aqui, alguns fatores a gente considera mais importantes e outros a gente considera menos importantes. Eu vou comentar aqui sobre cada um deles. Então, em primeiro lugar, a quantidade de energia química de qualquer soluto a ser transportado, ela vai variar muito de acordo com diversas características do local em que a planta está, como temperatura, pressão atmosférica, posição relativa dos astros também, né, e por aí vai, tudo aquilo que eu comentei lá em relações hídricas. Então, para a gente medir energia química de qualquer soluto a ser transportado, a gente utiliza uma referência, que é basicamente a quantidade, alguma quantidade conhecida de energia que a gente tem em alguma situação de um determinado soluto. Aí a gente utiliza aquilo ali como referência para comparar com a energia química do soluto que a gente quer medir. Lembro que lá em relações hídricas a gente comparava isso com a água pura. Aqui, né, em transporte de íons, a gente compara essa energia química com um outro ponto de referência. Além da referência, a gente leva em consideração alguns outros efeitos que alteram a energia química de solutos ao serem transportados via membrana plasmática. Por exemplo, volume e pressão. Lembro que a gente considerava pressão hidrostática lá em relações hídricas, só que no caso de transporte de solutos através de membranas celulares, esse efeito ele é muito pequeno. No caso de água é um efeito grande porque movimento de água ocorre muitas moléculas sendo transportadas ao mesmo tempo, que alteram o volume e a pressão hidrostática que a membrana plasmática exerce contra a parede celular. No caso dos elementos inorgânicos, esse efeito vai ser muito pequeno, tá? A quantidade de elemento inorgânico transportado via membrana plasmática ela é muito menor do que a quantidade de moléculas de água que nós temos. Então, para efeito de cálculos, a gente desconsidera o efeito do volume e da pressão na energia química do soluto. No entanto, a gente leva em consideração a concentração, porque isso vai gerar, né, dependendo do local em que o soluto está sendo transportado, via membrana plasmática, vai ter um efeito importante na concentração dele, controlando o processo de transporte. Ou seja, dependendo da concentração, a energia química do soluto vai variar. E um outro componente muito importante que a gente não levava em conta no caso de relações hídricas é o efeito de cargas elétricas. Porque moléculas de água, apesar de terem cargas elétricas residuais, elas, no final das contas, é uma molécula neutra, né, que não tem, no total não tem diferença de carga,
quando moléculas de água atravessam membranas, elas não geram diferença de cargas elétricas entre um local e o outro da membrana. Né? Simplesmente as moléculas se movimentam mantendo as mesmas cargas elétricas. Já no caso de íons, a gente vai ver diversos exemplos em que eles se movimentam ou na forma aniônica, ou seja, com carga negativa, ou na forma catiônica, que são íons com cargas positivas. Então, essa diferença de cargas elétricas entre um local e o outro da membrana plasmática em células e outras membranas também celulares gera alteração na quantidade de energia do soluto a ser movimentado ali. Então, no final, como a gente leva em conta o efeito da concentração e o efeito elétrico, a gente diz e despreza, né, o efeito do volume e da pressão, a gente chama de movimento de solutos. A gente, aliás, calcula a energia para o movimento de solutos por uma variável chamada de potencial eletroquímico. Tá? Eletroquímico que leva em consideração cargas elétricas e concentração. Basicamente é isso que é importante durante o movimento de qualquer solutos em células de qualquer ser vivo, né? Na maioria das vezes, inclusive animais, né? A gente vai ter isso daqui como importante para o movimento de solutos, com exceção da água, né? Que a gente já discutiu bastante no assunto anterior. Então é o seguinte, esse esquema que ele representa 3 tipos de transporte que podem ocorrer através de membranas semipermeáveis. O que é uma membrana semipermeável? Eu já comentei isso também lá em relações hídricas. É uma membrana que controla o transporte de um determinado soluto. Ela permite a passagem de alguns solutos e não permite a passagem de outros, aliás. Então, por isso que ela é semipermeável. Então, os movimentos podem ser da seguinte forma. O movimento ele pode ser chamado de passivo quando ele ocorre a favor do gradiente de potencial eletroquímico, que aí é o que vocês estão vendo aqui em cima. Então, o potencial eletroquímico do lado esquerdo está maior do que o potencial eletroquímico do lado direito. Então, esse movimento aqui ele é chamado de passivo, ou seja, a favor do gradiente eletroquímico. O movimento ele pode ser mantido em equilíbrio quando a quantidade de energia dos dois lados é igual. Aí nesse ponto o movimento ele é passivo, mas nos dois sentidos, tá? Tanto do ponto A para o ponto B quanto do ponto B para o ponto A. E o movimento ele pode ser ativo quando ele acontece contra o gradiente de concentração, aliás, contra o gradiente de energia, que é o gradiente de potencial eletroquímico. Então, observem que no ponto A, a energia está menor do que no ponto B, mas ainda assim está ocorrendo o transporte de A para B. Como esse transporte é contra o gradiente eletroquímico, ele envolve gasto de energia metabólica. Normalmente ATP, né, mas eu vou comentar isso mais adiante. Ok? Então, isso ajuda a diferenciar o que é transporte passivo e o que é transporte ativo. A gente tem muito mania de achar que transporte passivo é a favor do gradiente de concentração, mas não é. Tá? A gente tem que levar, se for para solutos que não têm cargas elétricas, tudo bem, mas para a maioria dos solutos em plantas que possuem cargas elétricas, aí a gente leva em conta potencial eletroquímico. E o raciocínio restante é o mesmo, né? É a favor do gradiente de energia. Assim como a gente tinha lá em relações hídricas, que eu comentei bastante, que movimento de água só acontece a favor também do gradiente de energia, do local com maior potencial hídrico para o local com menor potencial hídrico. Bom, então vamos lá, né? Vamos continuar essa questão de transporte. A gente tem aqui um exemplo muito interessante para entender potencial de membrana plasmática, tá? O efeito de cargas elétricas em membranas plasmáticas. Então observe a seguinte situação. Existe um compartimento A e um compartimento B contendo soluções de KCl, ou cloreto de potássio. No compartimento A, a concentração está maior do que no compartimento B. Essa membrana ela deixa tanto o potássio quanto o cloro passarem. Só que
esses íons eles se movimentam com velocidade diferente. Para a maior parte das membranas, o potássio se movimenta de forma muito mais rápida do que o cloro. Tá? Então, o que é que acontece? No ponto final, os potenciais eletroquímicos do lado A e do lado B vão entrar em equilíbrio, ou seja, vão ter a mesma quantidade de energia. Mas como o movimento do potássio é mais rápido do que o do cloro, durante algum tempo vai haver tanto uma maior quantidade de potássio do lado do compartimento B, quanto cargas elétricas positivas do lado do compartimento B. Por quê? Porque o potássio em solução tem carga positiva. E por sua vez, como o cloro durante um determinado tempo demora mais, então ele vai passar mais tempo do lado do compartimento A, e o cloro tem cargas elétricas negativas em solução, então desse lado aqui do compartimento A vão predominar cargas negativas. Então isso daqui é chamado de potencial elétrico da membrana, e existe isso em membranas vivas, né? Aliás, se a célula estiver viva, ela tem potencial elétrico de membrana. Daqui a pouco eu vou explicar por quê, tá? Porque que os solutos estão sendo transportados e o potencial elétrico de uma membrana vegetal ele é mantido. Mas o objetivo desse exemplo aqui é a gente entender que diferenças de cargas elétricas entre solutos que estão sendo transportados, além de gerar efeitos de alteração na concentração, geram efeitos também na alteração das cargas elétricas. Então, essas cargas elétricas em membranas, elas inclusive podem ser medidas com microeletrodos que dão ideia de como está ocorrendo o funcionamento daquelas células ali em determinadas situações. Porque o efeito das cargas elétricas ele é muito importante para controlar o transporte em plantas. Existem situações em que a planta precisa estar transportando solutos, então ela altera o potencial da membrana plasmática. E tem situações em que ela não precisa transportar ou não precisa transportar com tanta intensidade. Então ela altera, mas de outra forma também, o potencial da membrana. E aí dá para medir esse potencial, né, com alguns equipamentos que inserem eletrodos exatamente na região da membrana plasmática. Então vamos adiante. Como é que o potencial de membrana é gerado? Da maioria das vezes, existem algumas variações disso, mas o potencial de membrana, naturalmente, ele é gerado com gasto de energia, com gasto de ATP, através de proteínas transportadoras, chamadas de bombas de H+. Tá? Que é o que está representado aqui nessa estrutura. Estão vendo aqui uma membrana plasmática, né? Um esquema de uma membrana plasmática. Isso daqui é a parte do citoplasma de uma célula, e isso daqui é a parte externa ao citoplasma. No caso de células vegetais, essa região que está em azul vai ser o local em que existem as paredes celulares. Então vocês estão vendo que a planta está mandando íons H+ do lado do citoplasma para o lado do espaço externo ao citoplasma, né? E isso está fazendo com que ocorra uma alteração na concentração de íons H+, só que está ocorrendo também uma alteração de cargas elétricas, porque como predominam moléculas com carga positiva do lado externo, então nessa região aqui predominam cargas positivas, e na parte do citoplasma predominam, consequentemente, cargas negativas. Tá? Então, isso é muito importante para controlar diversos processos ligados ao transporte de plantas. É tão importante que, inclusive, boa parte do ATP ele é utilizado para controlar esse processo de transporte. Então, levando em consideração alguns cálculos sobre potencial de membrana e concentração relativa de alguns íons no meio externo e no interior de células, a gente pode ter uma ideia sobre o processo de transporte. Todos esses cálculos que foram utilizados aqui, que tem aqui, valores preditos, né, ou valores previstos de acordo com cálculos, eles têm todos esses detalhes lá no nosso capítulo, aliás, no capítulo dessa parte no nosso livro de Fisiologia Vegetal.
o que tem ali é além do objetivo de nossa disciplina. Mas para quem quiser entender um pouco mais como é que chegou a esses valores, vocês dão uma olhada lá nas fórmulas que foram utilizadas, tá? Então é o seguinte, a concentração, aqui a gente tem o seguinte, olha, vou pegar só alguns exemplos para a gente ter uma ideia. Então, com relação a potássio, que tem cargas positivas em solução aquosa, né, no meio contendo água. Normalmente a gente encontra valores em torno de 1 micromol por litro de sacarose, aliás, de potássio no meio externo, tá? Digamos assim, no solo que a planta está absorvendo aqueles nutrientes. E a gente observa no interior de uma célula uma quantidade muito maior, tá? De 75 micromols por litro, né? Ou seja, 75% vezes mais. Só que, baseado no cálculo, levando em consideração o potencial elétrico da membrana e a quantidade do íon, o valor que deveria ocorrer, o valor observado é muito parecido com o valor que deveria ocorrer. Por que isso? Tá? Por que numa concentração externa tão baixa, quando a gente utiliza cálculos envolvendo o potencial da membrana, vocês veem que aqui nesse cálculo eles levaram em consideração um potencial de membrana de menos 110 milivolts, né? Então lembra que tem tudo a ver lá com cargas elétricas que vocês já devem ter estudado em alguma disciplina, né? Diferenças de local com cargas geram potencial elétrico que faz com que ocorra movimento de elétrons, né? Então no caso aqui a gente está vendo movimento de cargas positivas, mas o princípio é o mesmo. Bom, então por que quando se prevê, aliás, por que tem uma concentração tão baixa de potássio, mas utilizando cálculos a gente vai chegar num valor que em equilíbrio deveria ser tão elevado? Equilíbrio por quê? Porque o potencial, se vai estar, esses valores que foram previstos aqui significam que o potencial eletroquímico do lado externo está igual ao potencial eletroquímico do lado interno. Então, por que tem essa diferença? Em primeiro lugar, porque se o potássio estiver aqui no lado externo, como ele tem carga positiva, nesse lado aqui vai predominar cargas positivas. Então, tem uma tendência natural do potássio ir para o local com cargas negativas. Tá? Tem várias proteínas transportadoras de potássio, mas a tendência é ele sair do local com carga positiva para o local com cargas negativas. Porque esse daqui, mesmo que a concentração do lado externo seja mais baixa, mas aí eu vou levar em consideração uma concentração baixa e uma quantidade alta de cargas positivas, e do lado interno eu vou levar em consideração uma concentração alta e uma quantidade baixa de cargas positivas. Ok? Então eu estou levando em consideração concentração e cargas elétricas. Então uma coisa equilibra a outra. Por isso que isso é muito importante no caso de plantas. Se elas querem continuar absorvendo potássio, que é um elemento essencial, elas alterando ou mantendo um certo potencial elétrico na membrana, elas conseguem manter esse transporte. Ok? Eu espero que tenha ficado bem claro. Então a gente leva em conta cargas elétricas e concentração. Aí a gente chega nesse valor previsto aqui, né? E levando em conta, mesmo que o solo tenha ali, né, 1 milimol por litro de potássio e o espaço interno tenha em torno de 75, então isso mantém um equilíbrio de gradientes de potencial eletroquímico entre o espaço externo e o citoplasma da célula, né? Mais uma vez lembrando, porque eu estou levando em conta concentração e cargas elétricas. Porque compreendendo isso, vocês vão compreender diversos aspectos ligados ao transporte de elementos dissolutos, né, através de membranas plasmáticas. E aí eu tenho outras situações aqui que eu vou só colocar como exemplo. Então, por exemplo, o sódio. No meio externo chega a ter essa faixa, mas seguindo, né, os valores calculados lá, deveria ter um valor próximo ao do potássio. Só que o que se observa em células é um valor muito menor. Por quê? Porque o sódio não é necessário em quantidade muito elevada. Então, o que a planta faz é manter um transporte ativo de sódio do lado interno para o lado externo. Porque se fosse manter essa concentração aqui de 74 milimol por litro, isso ocasionaria problemas para o metabolismo celular. E aí a gente vem para os outros, tá? Magnésio, cálcio, você vê que o valor calculado seria muito maior do que o valor observado.
Então as plantas têm que gastar muita energia para mandar isso daqui de novo para o lado externo. Então todos os íons que têm cargas positivas, eles têm uma tendência de entrarem no interior da célula, né? Mais uma vez, porque predomina cargas negativas na parte interna. Então qualquer elemento mineral com carga positiva tende a atravessar a membrana plasmática. Existem várias proteínas transportadoras, né, para fazer isso, então existe essa tendência. É claro que vai depender da concentração também, tá? Mas como predominam cargas positivas aqui, tem uma tendência muito grande deles entrarem no citoplasma. Já os elementos minerais com carga negativa é o contrário, porque como na parte interna predominam cargas negativas, então vocês observam aqui diversos íons, uns até ligados com outros átomos, né, que tem carga positiva, que o valor calculado para o transporte a favor do gradiente de potencial eletroquímico é muito mais baixo do que o valor observado em condições naturais em uma célula, tá? Então, pegando aqui só o exemplo do nitrato, né, que é uma das fontes de nitrogênio. Então, a planta precisa, além de gastar energia para manter o potencial da membrana, além de gastar esse ATP aqui para manter o potencial de membrana, ela vai estar gastando energia adicional para transportar o nitrato, tá? Porque ele segue contra, ele vai se acumular aqui porque ele vai se acumular contra o gradiente eletroquímico. Então, daqueles exemplos lá, né, do transporte do local com menos energia para o local com mais energia. E aí ele é um exemplo de transporte ativo que vai sempre ocorrer para todos os elementos ou para todos os íons que possuam cargas negativas. Já os que possuem carga positiva é o contrário. Muitas vezes a planta tem que mandar novamente para a parte externa para que isso não cause problemas metabólicos. Ou então acumula nos vacúolos, tá? Que é o que está mostrado aqui nessa figura. Então muitas vezes, para a maior parte das células, o vacúolo, que é o que está mostrado aqui no interior de uma célula, ele ocupa mais de 90% do volume. Eu acho que vocês já viram isso lá em biologia celular. Então, para a maior parte desses íons que são absorvidos, eles não precisam ser novamente mandados para a parte externa. Eles podem se acumular nos vacúolos e serem utilizados de acordo com a necessidade, ou então, dependendo das relações hídricas de uma célula, eles podem gerar um efeito osmótico também. Então aqui a gente está vendo diversos processos de transporte através da membrana plasmática e através da membrana dos vacúolos, que é chamada de tonoplasto, né? Acho que vocês devem ter visto isso aí também lá em biologia celular. Então essas linhas tracejadas indicam o transporte via gradiente eletroquímico, e a linha contínua significa transporte contra o gradiente eletroquímico, que pode acontecer muitas vezes, inclusive para potássio, mas, por exemplo, eu já comentei lá o exemplo do sódio, né, que tem que ser mandado ativamente para a parte externa, porque se a gente levar em consideração apenas o gradiente eletroquímico, a tendência é que ele entre na célula. E aqui vocês estão vendo alguns outros processos, né? Então, por exemplo, dos íons H+, né, que servem para manter o potencial da membrana. Isso daqui ocorre também na membrana do vacúolo, né? Você vê que tem bombas de H+ ocorrendo na membrana plasmática, e existem também delas, né, na membrana do vacúolo. Então isso ajuda a controlar tanto a entrada de diversos elementos minerais, que às vezes precisam ser controlados novamente para evitar excesso, como eu comentei, né, no caso dos cátions, eles tendem a entrar, vocês estão vendo aqui, e no caso dos ânions, eles tendem a sair, como está aqui mostrado do outro lado da figura. E aí nesse caso aqui, você vê que desse lado aqui predomina, aliás, vai ter presente, né, apenas as setas contínuas, mostrando que o transporte ocorre com um gasto de energia, né, ou seja, contra o gradiente de potencial eletroquímico. Ok? Então vamos adiante. O gradiente de potencial eletroquímico é tão importante que dá para ser medido, inclusive, em condições experimentais. Então, por exemplo, quando se adiciona o cianeto, que causa problemas no potencial da membrana plasmática, que vocês estão vendo aqui, ó, potencial de membrana em milivolts
desde menos 130, né? Então quando se adiciona esse composto, o que acontece, né? O potencial de membrana se desfaz, então volta a ter um valor próximo a zero. E aí, mas as plantas continuam, tá? Mandando. A questão é que ele inibe um pouco a função das ATPases lá que bombeiam os íons H+, mas quando se retira, né, então a planta volta a formar o potencial de membrana novamente. É só para mostrar que a planta está constantemente gastando energia para manter o potencial de membrana, porque é muito importante, né, manter esse potencial. Uma outra coisa é o efeito da membrana plasmática no controle da entrada e saída de solutos nas células vegetais. Então observem essa comparação aqui entre uma membrana artificial, formada apenas por uma bicamada de fosfolipídios. A estrutura é idêntica à da membrana biológica, só que na membrana biológica, que é o que está mostrado aqui no eixo Y, existem proteínas transportadoras. Então, para alguns solutos, principalmente os que possuem cargas elétricas, a permeabilidade da membrana plasmática é maior do que o de uma membrana artificial ou membrana biológica, porque isso aqui poderia ser também a membrana do vacúolo, tá? Ou de outras estruturas celulares. Então a tendência é que as membranas biológicas tenham uma permeabilidade maior porque elas possuem proteínas transportadoras. Então observem que para potássio, sódio e cloro, a permeabilidade da membrana biológica é maior do que a da membrana artificial. Para a água também. E aí eu comentei isso lá em relações hídricas, né? Porque existem aquaporinas, que são aquelas proteínas que facilitam o transporte de água através de membranas vegetais, né? No caso lá, membranas plasmáticas que estão absorvendo água. E é claro que tem ainda algum movimento de água, você vê que tem uma certa permeabilidade em membranas artificiais ao movimento de água, mas o movimento ocorre com muito mais intensidade na membrana biológica por causa da proteína transportadora. Já alguns outros compostos, eles têm permeabilidade idêntica, tanto na membrana plasmática, aliás, tanto na membrana biológica, quanto na membrana artificial. Por quê? Porque são moléculas que não dependem de proteínas transportadoras. Então elas simplesmente se movimentam através da bicamada de fosfolipídios. E esse movimento, então, que é facilitado através de membrana plasmática, ele ocorre através de alguns tipos de proteínas, né, para controlar esse transporte. Então, observem esse esquema aqui. Aqui está representado uma membrana biológica, é uma bicamada de fosfolipídios, né, provavelmente vocês já viram, representação idêntica, né, aqui tem a parte do fósforo que é hidrofílica, que está voltada para o local que contém água, tanto na parte externa, que é o que está mostrado aqui acima, quanto na parte interna de uma célula, que é o que está mostrado abaixo. E na região interna aqui da membrana, existem os lipídios que formam a camada hidrofóbica, que dificulta o movimento de qualquer molécula que contenha cargas elétricas, ou no caso de moléculas de água que contém cargas residuais, né, que eu já comentei lá no outro assunto. Então vamos lá. Levando em conta que desse lado externo o potencial eletroquímico é maior do que o do lado interno, observe essa seta, né, que ela é maior do lado externo do que do lado interno. Então, se uma molécula está sendo transportada a favor do gradiente eletroquímico, ela vai estar seguindo um processo de difusão simples, que pode ser facilitado através de um canal, tá? Uma proteína que forma canal idêntica ao que a gente viu lá nas aquaporinas. Ok? Então o princípio é o mesmo. O transporte da água ocorre do local com mais energia para o local com menos energia, mas o transporte é facilitado através de aquaporinas. A mesma coisa com relação a solutos. O transporte vai ocorrer do local com mais energia para o local com menos energia, mas pode ser facilitado através de canais ou através de um outro tipo de proteína chamada de proteína carregadora, que ela se liga com... ela é mais específica, porque o canal
apesar deles serem bem específicos para os íons que a planta tem interesse de transportar, mas eles não conseguem selecionar bem. Se chegar um outro íon com características físicas e químicas parecidas ou semelhantes, eles podem ser transportados através de canais. Já as proteínas carregadoras, elas são muito mais específicas, elas controlam muito mais o processo de transporte. Só que elas, por sua vez, por controlarem melhor o transporte, elas também transportam numa velocidade menor, tá? Porque basicamente o que acontece? Ela se liga no soluto, ocorre uma alteração na conformação da proteína e aí depois ela libera o soluto, aliás, né, do outro lado interno em relação à membrana. Então, por causa desse controle, né, por ser mais específica, o transporte aqui ocorre de forma mais lenta. Mas nessas três situações que estou mostrando aqui, o transporte está ocorrendo a favor do gradiente eletroquímico. Tá? Então seria o transporte passivo, né? Exemplos de transportes passivo acontecendo aqui. E uma outra forma de transporte é o transporte com gasto de energia, energia para manter o transporte contra o gradiente eletroquímico, que é o caso lá das bombas, né? Vocês estão vendo aqui o soluto saindo contra o gradiente eletroquímico, a planta está gastando energia. O exemplo que eu coloquei lá foi de saída de íons H+, com gasto de ATP. Mas existem outras situações, tá? Isso aqui é um exemplo geral mostrando transporte contra gradiente eletroquímico, ou seja, transporte ativo. Ok? Eu acho que agora aqui ficou bem claro, né? Completa o que a gente viu numa dos primeiros slides que eu mostrei aqui sobre transportes contra e a favor do gradiente de potencial eletroquímico. E aqui são exemplos de algumas proteínas transportadoras. Eu não vou entrar em detalhe, mas vocês vão encontrar alguns exemplos bem detalhado, né, inclusive estudando a estrutura molecular delas e os genes que regulam essas proteínas transportadoras no nosso livro-texto da disciplina. Então aqui é uma das mais bem estudadas, que é a proteína transportadora para potássio, que é o canal de potássio, tá? Ela não é uma carregadora, ela forma canal, mas é uma das proteínas envolvidas então no transporte do potássio, né? O pessoal já conseguiu entender bem como é que ela se liga nas membranas plasmáticas, né? Como é que ela forma esse canal para a passagem do potássio, e para algumas outras proteínas transportadoras existem exemplos, né, já bem estudados. Só para mostrar como entender o controle de transporte é importante para a gente compreender diversos aspectos ligados à regulação das plantas, e é claro, tem um interesse econômico também, né, para ver como é que as plantas interagem e absorvem diversos nutrientes. Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Com mais uma aula, eu encerro esse assunto de transporte de solutos e encerro também a primeira parte de nossa disciplina. Muito obrigado pela atenção.